Mensagem número 51, no solo do Espírito, baseada numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 8, onde Jesus diz: "E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E Emmanuel comenta: referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos: homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões, homens abismos. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e, com facilidade por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Então a gente já percebe aqui, pessoal, que Emmanuel chama a atenção para o fato de que nós precisamos estar com a nossa mente atenta para nos auto-observarmos constantemente, vendo que tipo de solo estamos oferecendo no nosso mundo interior para as sementes evangélicas. Aqui no penúltimo parágrafo da mensagem, Emmanuel fala que o solo mais adequado ao desenvolvimento dos sentimentos evangélicos, da compaixão, do amor, da generosidade, é aquele terreno que se caracteriza como uma seara, né? Os homens seara, ele chama de homens searas, né? E seara é interessante a gente observar que diz respeito a um campo que foi cultivado, que foi semeado, arado, preparado, né? Então, quando ele diz que a gente deve se alegrar se percebermos em nós essa característica de homens searas, é porque nós, ao nos observarmos, percebemos que nos tornamos um campo, né? Um campo propício ao desenvolvimento das sementes evangélicas. E como é que a gente percebe isso, né? Como é que a gente observa isso concretamente, na prática, né? É observando se nós estamos tendo sentimentos nobres, né? Se somos pessoas abnegadas, ou seja, não demasiadamente apegadas e aferradas a interesses egoístas, né? Se trabalhamos constantemente, né? Se temos essa energia, essa motivação de estarmos constantemente trabalhando para ampliarmos e aprofundarmos a nossa compreensão dos ensinamentos e, sobretudo, se estamos nos esforçando para aplicá-los na nossa vida, né? Através das três portas pelas quais os ensinamentos penetram em nós, que é a porta da mente, a porta da fala e a porta da ação. Então nós temos aí, nesse terreno da mente, da fala e da ação, os espaços da nossa vida onde nós podemos observar se estamos sendo, de fato, seres humanos searas, ou seja, campos devidamente cultivados, devidamente arados e devidamente preparados para receber as sementes do Divino Evangelho de Jesus, né? Agora,
percebam que antes de falar sobre os homens seara, Emmanuel fala, na verdade ele enumera aqui mais de uma dezena, né, de tipos de temperamentos e de caracteres que dificultam a evolução espiritual. E ele começa falando citando os homens calhaus, né? O que são calhaus, né? Literalmente falando, calhaus são determinados tipos de pedras pequenas, né? De seixos, né? A gente encontra também o significado de rochedo, cascalho. Então a gente pode dizer que homens calhaus remete à figura de um coração endurecido, né? De um coração pouco sensível, chamando atenção para o fato de que isso é um grande obstáculo à evolução espiritual, né? É preciso que o coração se abrande, que o coração se encha de ternura, para que nós possamos começar a avançar no caminho da evolução espiritual, né? Então, homens calhaus são citados aqui como o primeiro grande obstáculo, né? O primeiro grande, vamos dizer assim, tipo de temperamento que abarca aqueles que, por endurecimento, não conseguem acessar os ensinamentos evangélicos com eficiência. Depois, Emmanuel cita os homens espinheiros, né? O que remete à ideia daqueles arbustos, né? Daqueles tipos de planta que espetam, né? Que machucam. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque o que nos deixa mais sensíveis aos ensinamentos evangélicos é justamente a ternura, né? É justamente o acolhimento. E espinho remete à ideia de algo que não só não acolhe, como rejeita, né? Espeta, chegou perto, já espeta para ver se a pessoa afasta, né? Então também aqui Emmanuel coloca essa ideia, né, dos homens espinheiros como o segundo obstáculo no avanço ao caminho espiritual. E depois ele cita aqui uma palavra, né, homens milhafres, né? Eu fui procurar aqui o significado de milhafres, que diz respeito a um tipo de ave de rapina, né? Aí a gente consegue entender o que Emmanuel quis dizer aqui com homens milhafres, né? Porque ave de rapina, né, são aquelas aves, aliás, que vivem ali da caça, né? Elas vão à caça de algo, né, para poder sobreviver, né? No caso aqui, aplicado ao reino humano, né, quando Emmanuel chama de homens milhafres, essa ideia da rapina remete à ideia de quê? De roubo, né? De pilhagem, né? Ou seja, de um ser que, ao invés de ter o impulso de doar, está sempre querendo receber, né? E se não receber de bom grado, vai lá e toma à força. Então, por isso também os homens milhafres aqui, né, são considerados aqui por Emmanuel também como um outro tipo de característica humana que não favorece a caminhada espiritual. Depois ele cita os homens parasitas, né, que não precisa nem dizer. O parasita, o que ele faz? Ele suga a energia do outro, né? Ele tenta viver à custa dos outros, né? Os parasitas são aqueles tipos, né, de seres que precisam, como o próprio nome está dizendo, parasitar um outro para sobreviver, né? Ele não sobrevive com sua própria energia. Ele tem que estar sugando de alguém para poder se manter vivo, né? Então, os homens parasitas são aqueles que também manifestam um intenso egoísmo nessa forma de parasitagem. Então, por exemplo, a gente vê hoje filhos, né, que já adultos, muitas vezes, já maduros, não conseguiram ainda se colocar no mercado de trabalho, não trabalham, aí ficam ali sugando as energias da mãe, dos pais, às vezes os pais já idosos, e eles ali não só não conseguindo manter a sua própria vida, e ainda fazendo mil exigências, né, querendo que os pais atendam a todas as suas necessidades, comportando-se como verdadeiros parasitas da vida materna e paterna, né? Então, isso também, obviamente, é um grande obstáculo ao caminho espiritual, né?
Na sequência, Emmanuel vai citar os homens charcos, né? Ou seja, o que são charcos? Charcos são verdadeiros atoleiros, né? São verdadeiros lamaçais, lodaçais, né? Ou seja, remete à ideia de algo pesado, né? De algo escuro, né? O lodo, ele é escuro, muitas vezes pegajoso, né? Trazendo aquela ideia de uma falta de pureza, né? Ou seja, de algo que contém muitas impurezas e que por isso mesmo não consegue receber a luz do Evangelho, né? Um coração impuro, né? Ou seja, um coração que mergulhado no charco, mergulhado no lodaçal das emoções perturbadoras, que por isso, por essas vibrações pesadas, não consegue acessar os planos mais elevados, de onde provém as inspirações que nos fazem avançar no caminho da verdade e da vida que nos foi legado por Jesus no Evangelho, né? Depois Emmanuel fala sobre os homens furnas, né? Palavra essa, furnas, que remete à ideia de cavernas, crateras, grutas, né? Ou seja, lugares escuros, né? Lugares que do ponto de vista do mundo físico ali não entra a luz do sol, né? Então os homens furnas seriam aqueles que, né, os seres humanos furnas, né, porque aqui tanto vale para homens quanto para mulheres, seriam aqueles que estão tão fechados em si mesmo, em suas próprias ideias, em seus próprios conceitos, que não conseguem ter um mínimo de abertura para superar a sua forma de ser, os seus hábitos e avançar em direção a uma purificação da sua mente e do seu coração, né? Depois, em seguida, Emmanuel vai citar os homens superfícies, que aqui o nome é muito claro, né? São aquelas pessoas superficiais, né? Aquelas pessoas que só estão preocupadas em comer bem, dormir bem, morar bem, né? Ter um bom carro, ganhar bastante dinheiro, conforto, viajar de vez em quando, e tá tudo bem. São pessoas que não vão além dessa superficialidade, seres humanos que não refletem sobre a questão da vida e da morte, né? Por exemplo, né? Não refletem sobre o fato de que mesmo que tudo dê certo em nossa vida material, teremos em algum momento de enfrentar a morte e a partir daí mergulhar num mundo absolutamente desconhecido para nós. Mas como esses tipos de homens, né? Esses homens superfícies, não querem ou não têm impulso para se aprofundar no conhecimento da vida, eles se satisfazem com essa ação superficial e são como que arrastados pelos seus hábitos, pelos costumes do momento, pela moda, e vão vivendo assim até que a morte os alcance, né? Obviamente que isso faz com que o ser estacione na sua caminhada espiritual, óbvio, né? Depois, nós temos aqui listado por Emmanuel os homens obstáculos. Esses, eles vão além, eles não são simplesmente superficiais, eles criam problemas, né? Eles criam dificuldades até para aqueles que querem avançar no caminho. Então nós temos, por exemplo, como um bom exemplo de homens obstáculos, aqueles que adotam uma posição fundamentalista, religiosa mesmo que seja, mas fundamentalista, né? Sectária. Por quê? Porque eles adotam posições dogmáticas que não ajudam a clarear a mente, a esclarecer a mente, e propagam essas ideias como sendo a verdade exclusiva, fazendo com que muitas pessoas que, por vezes, manifestam algum interesse em conhecer a vida orientada por uma religião, se desinteressem, porque começam a entrar em contato com dogmas absolutamente obscurantistas, né, defendidos por esses homens, né, esses homens obstáculos que viram verdadeiros fundamentalistas dogmáticos, e as pessoas muitas vezes interessadas em uma religião entram em contato com esses dogmas absurdos, muitas vezes, né, irracionais, e desacreditam da possibilidade de ter uma religião que clareie a sua caminhada pela vida e que os apoie no desenvolvimento de uma espiritualidade genuína. Esse é apenas um exemplo.
nós poderíamos citar outros exemplos de homens obstáculos. Por exemplo, líderes políticos que, ao invés de criar um clima de paz e harmonia na sociedade, criam um clima de guerra, de desentendimento, de disputa, de competição, que obviamente obstaculiza, né? Ou seja, dificulta o caminho espiritual. Ou seja, os homens obstáculos são aqueles que não só não ajudam a caminhada espiritual da humanidade, como ainda criam dificuldades para que os seres humanos avancem na evolução espiritual. Depois Emmanuel cita os homens venenos, né? Que o próprio nome já está dizendo, né? São aqueles que literalmente envenenam as mentes, colocando nelas ideias perniciosas, visões errôneas da vida, né? Aqueles que defendem, por exemplo, a misoginia, né? Que defendem o preconceito, né? Que defendem a superioridade de determinadas raças humanas em relação a outras, né? Que defendem estilos de vida extremamente agressivos ao meio ambiente. Esses homens são os homens venenos, eles envenenam literalmente a vida de todos os seres que habitam o planeta, não apenas dos seres humanos, mas de todos os seres que habitam neste planeta, né? E depois Emmanuel cita os homens palhas, né? A palha, como a gente sabe, né, ela é levinha, né? O vento sopra para um lado, ela vai, sopra para o outro, ela vai para o outro lado, sopra para um outro lado, um terceiro lado diferente, ela vai para esse terceiro lado. Ou seja, são aqueles homens que não conseguem ter uma convicção e uma perseverança, sem as quais não se avança no caminho espiritual. O caminho espiritual requer uma convicção muito clara do que é que nós devemos abandonar e do que é que nós devemos cultivar. E os homens palhas são aqueles que a pessoa diz, não, olha, isso aqui é que é bom. Aí, tá, então eu vou seguir isso aqui. Daí a pouco chega um outro e diz alguma coisa completamente contrária, não, é isso aqui, tá, então eu vou seguir isso aqui. E eles nunca conseguem clarear uma ideia genuína, né, genuinamente espiritual, uma ideia que os apoie genuinamente no caminho espiritual, e ficam aí de um lado para outro, perdendo o precioso tempo da sua encarnação, sem um rumo, sem um leme. Aí em seguida, Emmanuel cita os homens sorvedouros, né, que nós poderíamos dizer que são sinônimos lá do último exemplo também que ele dá, que são os homens abismos, né? Porque sorvedouros são verdadeiros abismos, verdadeiros redemoinhos, turbilhões, né? Que absorvem, né? Como o próprio nome está dizendo, sorvedouros, né? Eles sorvem, eles sugam, eles têm uma afinidade muito grande com o parasitismo, né? Só que sorvedouro, ele dá uma ideia ainda mais ampla, né? O parasita, às vezes a gente tem a ideia daquele insetozinho que suga a energia do nosso sangue, por exemplo, ou um pouco da nossa energia vital para sobreviver, né? Os sorvedouros são verdadeiros precipícios, né? Aonde grandes quantidades de energia, por exemplo, de água ou de qualquer coisa que a gente consiga imaginar, se perdem, né? Porque ele só absorve e não oferece nada, né? Ele apenas sorve, né? Ele apenas devora, né? É algo que está aliado a esses homens sorvedores, seriam aqueles homens vorazes, né? Aqueles homens que por onde passam sugam tudo que podem e só deixam, vamos dizer assim, o bagaço, né? E por fim, os homens erosões, que o próprio nome está dizendo, são aqueles que ao invés de construir, demolem, né? Então muitas vezes nós temos ali pessoas dentro do próprio movimento espírita, né? Temos aqueles trabalhadores espíritas que ali com muito esforço, muito trabalho, muito suor, estão tentando construir um movimento que ofereça algo de útil para o crescimento espiritual da humanidade, e aí vem os homens erosões, às vezes espíritas também, né? Se declaram espíritas, mas que começam a dizer, não, isso não vai funcionar, isso aí está errado, olha, vocês estão, não, isso assim não vamos fazer dessa forma, vocês estão fazendo tudo de maneira equivocada, ou seja, não agregam nada e ainda demolem o pequeno edifício que, às vezes, com muito esforço, outros companheiros de jornada construíram, né? Então,
nós poderíamos dizer que os homens erosões são homens que desestruturam, né? São seres humanos que desestruturam, que destroem, que muitas vezes têm prazer em criticar, mas que nunca conseguem acrescentar nada de positivo àquilo que está sendo feito nos diversos campos da vida, né? Aquilo que está sendo feito de positivo nos diversos campos da vida, né? Então, pessoal, a mensagem de hoje, ela nos convida realmente a que nós, como diz aqui Emmanuel, né? Peguemos essa charrua do esforço próprio, né? É interessante porque charrua é exatamente o sinônimo de arado, né? Então, a gente tem que pegar esse arado do esforço próprio, arar os nossos corações, arar as nossas mentes, para que eles fiquem muito bem preparados, de modo a que a semente evangélica que caia neles siga o curso dessa semente que está aqui mencionada no versículo 8 do capítulo 13 de Mateus, né? Ou seja, que o nosso interior seja uma boa terra, uma terra que dê frutos, né? Que dê 1 a 100, que dê a 60 ou que dê a 30, não importa a quantidade, mas que dê frutos, né? Que a gente trabalhe o nosso mundo interior, de modo a que, ao desencarnarmos, nós possamos realmente nos dizer para nós mesmos, felizes, alegres, que a nossa vida valeu a pena, que nós, ao longo desta nossa encarnação, angariamos virtudes importantes para seguirmos caminhando de maneira sólida e consistente no caminho da verdade e da vida que Jesus nos legou.